Começando mais um programa aqui no Baita Jogo, nossa live semanal de esportes. A gente fala do Grêmio, do Inter. Hoje a gente vai falar do jogo do Inter contra o Caxias, do Grêmio contra o Ipiranga. Podemos ter zebra no final do Gauchão, inclusive, né? Né, Léo? Vai que o Né, Grêmio e o Inter passe, né? vai que. Mas enfim, A vamos zebra lá. pode ser azul e vermelha, né? Pode ser Exato. vermelha e. Pode ser vermelho, vinho e amarelo, né? Grená, cara, que vermelho vinho. É grená Vermelho e vinho, amarelo, né? Mas isso não seria a zebra, né? Grená e canarinho. Canarinho. Grená e canarinho, é essa aí, né? Eu não sei se oficialmente a palavra canarinho significa uma cor, mas tá valendo. Finge que sim. Não, né? Vamos Pra fingir nós que aqui sim. tá valendo. Agora É a famosa criamos clássico história da cor milenal. de burro quando foge, né? Não, a gente criou o Clássico clássico milenal. milenal na Champions, então Canarinho virou. Agora, mas enfim, o Aqui é o de menos, canarinho é o de menos. Canarinho de menos, é. Mas enfim, o Inter empatou em 1-1. Teve esse pênalti aqui. No início, o Inter saiu ganhando. A bola voltou pro cara. Foi um presente do senhor, né? O cara perde o pênalti, né? E daí a bola volta pra ele, assim, limpa, né? Pra chutar. Se ele perde também, o cara já perde o pênalti. Se perde um rebote desse, a torcida mata ele. Né? Tipo isso. Tipo o Soares no Grêmio, né? Perdendo Ah, não, pênalti. Só não matam ele porque, né? Porque o cara ainda é bom. Porque ele é maior que o Grêmio. Não, sai daí. Maior do que a história recente do Grêmio, talvez, tá? É isso sim. Uma coisa é certa, esse cara é o tipo de cara que se passa uns jogos sem fazer gol, logo alguém tá pensando, pô, estamos pagando... Quanto que ele recebe no Grêmio? Ah, 1 milhão e bastante. pouco? Mas, eu acho que Deve mais. ser. Pois é. Acho- Pensa, a torcida, logo que o cara fica um jogo sem fazer gol, ela já pensa, pô, um jogo e 1 milhão entrando na conta. Mas Acho que é 1 pênalti milhão e 400. pênalti tem que fazer, né, cara? O cara que bateu pro Inter foi o Alan Patrick, né? Sim. Sim. Eu gostava dele quando ele tava no Flamengo, mano. Não, ele recebeu simplesmente um presente do senhor, né? A bola sobrar assim pra ele. É, mas no Na pênalti cara, isso assim. pode acontecer várias vezes, porque dependendo da velocidade da bola, o goleiro acerta o canto, mas ele não consegue direcionar ela para fora da área, para, né, para lateral, essas coisas. É, isso sim, pode acontecer, né? De fato. E daí o Caxias, logo depois, empatou o jogo, né? Ali nessa jogada aqui. A gente vai rever agora o lance. O cara veio ali, cruzou, deu aquela desviadinha. Ai, foi contra o gol, eu não tinha percebido que tinha sido Por contra o gol. conta do mercado. Eu não tinha percebido isso até agora. Então o Inter fez os 2 gols no jogo, então, resumindo a história. Devia ter ficado 2-0. Exato. Resolvida a história. Mas enfim, Léo, o que tem a dizer? O Inter foi bem nessa partida aí, pelo que tu observou durante a O semana? Inter tava nervoso esse jogo. Não conseguia trocar muitos passes. Daí acabou não conseguindo fazer a superioridade, né? Que é de Sim. praxe contra um time desse calibre. Time do interior, né, também. Mas o importante é um resultado justo pelo que produziu. Uhum. E volta muito vivo, né, pro Brasil, óbvio, né? Sim, com Podia certeza. voltar com a classificação na mão, se ganhasse, mas é só fazer menos do que se é esperado já vai passar, eu diria. Aqui no Campeonato Gaúcho não tem uns critérios esquisitos, não, né? Não, só no Rio tem Não. essas Se der paradas 0x0, loucas, o que acontece? pênaltis. Pênalti? Tá certo. Aqui é normal a situação. Não, porque Lá do Rio de Janeiro. no Rio, por exemplo, Não, se no Rio Flamengo, se empata com um gol, aí faz a repescagem com o campeão da Champions, e o campeão da Champions na semifinal Flamengo e Vasco, por exemplo, se o Flamengo empatasse com o Vasco, passava o Vasco, por causa que tinha vantagem lá na primeira fase. Por isso o Pra te ver Flamengo jogou como nunca. pra te ver quão incompetente é Perdeu o como Vasco. sempre. Não, o Vasco não conseguiu passar nem podendo empatar. Agora Aí, vamos falar do Ipiranga, Pedro. Tá bom.
Vamos falar do Ipiranga, Vamos então. tocar nesse assunto delicado. Ele nem queria falar do Inter, né? Só quer falar do Ipiranga, né? É que o Inter me decepciona às vezes, O Grêmio nunca. o Grêmio não. Temos jamais, né? Mas enfim, aqui nós temos o jogo. Eu vou começar falando desse tapinha do Soares, assim, que olha, é um tapinha sensacional esse daí. O goleiro foi muito mal no lance, mas o tapinha que ele dá, assim, tapinha de nojo na bola, né? Que ele tenta fazer isso no futebol, não consegue, né? Até porque a gente é ruim, né? Diga-se de Ah, eu passagem. consigo. Né? Eu também consigo, mas não com tanta perfeição que nele, né? Essa é a questão. Mas enfim, falando do Ontem jogo, eu tomei uns 2 gols, cara. quando tu tava no Ontem gol, eu né? tomei uns 2 gols, que aquele que o pessoal. Sim, obviamente. É que a gente foi revezando, mas. Cara, o pessoal chama, eu acho que de. Cara, eu esqueci o Frango, nome, mas não é tapinha, velho. Não, não é frango. É quando. Cavadinha. Cavadinha, isso aí. cavadinha. Cara, que chato, tipo, tu consegue deslocar o goleiro, sei lá. Mas é que ela é feita tão perto do goleiro que não dá tempo dele reagir. Tá louco? Tipo isso. Eu fiz um gol por cima do goleiro ontem. Cavadinha atrás do meio campo. A gente joga society, só pra ficar claro. Num campo normal, eu nem tenho força pra chutar do meio campo até o gol. Como é que foi a atuação tricolor, Pedro? Ah, foi boa no primeiro tempo. Foi o segundo, né? Mas enfim, falando do jogo, teve esse pênalti aí também que o Soares perdeu. Se ele faz isso daí, mata o jogo, né? Agora que eu vi esse lance do pênalti aí, eu vi discussões que estavam falando que deveria ter voltado o pênalti também, né? Pra cobrar de novo, né? Porque teve aquele lance lá agora nem me recordo do jogo que foi, mas que foi contra o Grêmio e teve o lance pra cobrar, tipo, voltou pra ele chutar de novo o pênalti, né? Eles estavam falando, isso aí não era lance pra voltar também, que tinha os caras entrando na área, né? Só que tecnicamente a lógica é quando a bola vai e o cara participa do lance, né? Que é o que foi aconteceu. Eu acho que entrou na área tem que anular, né? Na minha opinião, né? Mas a regra é que só anula se o cara participa do lance, o cara que invadiu, né? E o cara que invadiu do Ipiranga não participou do lance. Então foi certo, né? Pelas regras, né? E sem contar que uma coisa que eu acho muito injusto, por exemplo, os dois times invadem o campo. Eu já vi, na verdade, o pênalti voltar quando o adversário que estava defendendo o pênalti invadiu, cara. Pô, deixa o gol passar, meu. Para, os caras invadiram porque quiseram, mano. Mas se não participar, aí, como tu disse, se não participar do lance, tá valendo. Não, Até porque no pênalti minha... é muito difícil o cara invadir e conseguir participar do lance, pô. Só se desse rebote, né? Daí tu tem que voltar a imagem e ver se o cara invadiu. Sim, não, na minha opinião, se o cara invadiu a área, tem que anular, na verdade. O Mas adversário, né? o cara que tu diz é o do time que tá batendo. Não entendi a situação O tu quis que eu colocar. quis dizer é que, por exemplo, se o time que Invadiu. tá defendendo o pênalti invadir e o cara bateu e fez, tu acha certo o juiz voltar o pênalti? Não dá, cara. Não volta. Não volta. Não, mas daí o cara Então, o cara não se envolveu, né? Mas, tipo, se o time adversário entrou, é isso que eu digo. Dependendo da situação. assim, o time que tá batendo o pênalti. É que tu tá falando do Ipiranga, né? Ipiranga pro Grêmio é o adversário. Mas Nem eu essa acho questão, assim, que se não interferiu no lance, eu acho assim, que se não interferiu no lance, deixa rolar. né? Sei lá também, né? É que daí começa Porque assim, se o cara a tivesse. criar ambiguidade também. Mas Ou tu, eu ou tu acho assim, libera se o cara tudo, ou tu tivesse. tira tudo. Na verdade, Não, mas esse é que meu tu ponto. não pode liberar uma coisa, tu não pode liberar o cara invadir e participar do lance. Sim. Mas eu sempre eu sempre percebi assim, que todo pênalti alguém sempre invade. Uhum. Eu tenho quase Sempre certeza um dos que dois todo invade. pênalti alguém invade antes do cara tocar na bola do cara que tá chutando. É, Normalmente assim. isso de fato. Mas Isso lá de vez em acontece. quando eu vejo um pênalti voltar, porque é bem raro. Uhum. Foi o que aconteceu com o Grêmio, daí puxaram a discussão, né, do assunto ali. Mas enfim, falando do Ipiranga, o primeiro tempo o Ipiranga não fez nada. Essa é a verdade, o Ipiranga não fez nada.
E no segundo tempo o Grêmio não fez nada. Esse foi vamos dizer, me fugiu a palavra, mas eu ia dizer reflexo, mas não é essa a palavra. Mas o segundo tempo foi do Ipiranga e o primeiro do Grêmio. O Grêmio não fez os gols e o Ipiranga aproveitou, né? O Soares perdeu o pênalti, podia ter ficado empate e ido que nem o Inter pro Beira-Rio, né? Vamos dizer, chegar no Sem contar que 0x0. 2x0, o jogo do Ipiranga era outro, né, filho? Com certeza. No Beira-Rio, na arena. Não, eu tô falando do Inter que vai levar pro Beira-Rio, tipo, 0x0 o jogo, porque foi 1x1, né? Isso que eu tô dizendo. O Grêmio podia ter levado no 0x0 também, no 2x2, né? Se fizesse o pênalti. Isso que eu tô dizendo. É que, na verdade, o gol ia mudar o jogo, né, cara? O gol de pênalti. Ele ia fazer 2x0. O se é a partícula inútil da língua portuguesa. Isso não aconteceu e o Grêmio perdeu. De fato. Tem como. Tô pensando no que dizer, mas não tenho muito o que eu falar. Segundo pênalti que o Soares perde, inclusive, seguido, né? No Ferroviário ele perdeu o pênalti também. E agora perdeu também. E aí estava até discutindo os narradores, o Roger Flores, acho que era o comentarista. Ele falou que ele perdeu 3 pênaltis seguidos e daí botaram outro para bater. E ele também perdeu 2. Daí ele voltou a bater e daí ele começou a fazer de novo. Eles estavam falando se deveriam botar outro batedor agora ou se deixa o Soares mesmo bater, né? Eu acho que tinha que deixar. Isso tá igual o Pedro Raul no Vasco. Errou 2, falaram, vamos tentar uma terceira vez. Errou de novo. Eu acho que tem que deixar bater mesmo. Né? Uma hora ele vai acertar de novo e pega confiança, né? O problema é se começa a perder muito, né? Vamos dizer, passa de 4 já fica absurda, né, a situação. Muito absurda, né? Mas enfim. Tem mais uma coisa pra tu falar desse jogo, Léo? Pra tu se deliciar desse momento aí? Não? O Grêmio vai passar no jogo de volta, então... Mas eu acho que o Grêmio vai estar um pouco desfalcado. O Inter também. Não que o Kahneman seja lá grande coisa, é tanto que ele praticamente entregou o jogo, mas vai estar um pouco desfalcado, eu acho. De fato. E eu sou canarinho desde criança. Esse lance do Kahneman acontece em quase todo jogo, só que ninguém tem culhão pra marcar. É verdade, é verdade. Eu acho que... Inclusive, uma das reclamações da torcida do Grêmio é que, teoricamente, foi quase a mesma coisa que aconteceu no do Inter. Eu acho que eu vi o lance, mas eu não tô me lembrando agora. O Kahneman, ele sempre é cavalão, assim, né? Tem até aquele papo que faz vários grenais que o Kahneman só entra e dá coice, né? Ninguém marca nada. Pois né? Ele é brutão, cara. Não, se tu vê, né, por exemplo, de uns anos pra cá, na verdade, o Kahneman tá mudando, né? Ele tá jogando mais na força bruta do que na habilidade, na antecipação das coisas. Uhum. De fato. Que nem nesse jogo aqui, ele foi horroroso, Kahneman. Ele. Eu não sei se. Eu acho que ele marcou ele fez os 2 pênaltis, se bobear. Os 2 pênaltis, sim, isso aí. Um foi com a mão e o outro foi falta. Não, se eu não me engano. Ele botou a mão na bola. Foi com a mão. Claro que ele não queria pôr a mão na bola, com certeza, mas pular com os braços abertos, que nem ele foi, né? Mas zagueiro dentro da área com a mão aberta, com o braço aberto. Ele pediu pra ser pênalti, né? Esse é o detalhe. Mas, só que ele conseguiu a façanha de ser expulso também, né? E depois ainda foi... Pois ele fez 2 pênaltis e foi expulso ainda. E o que tu fala de um cara desse, né? Eles só não falam mais disso porque é o Kahneman, né? Se fosse qualquer outro, tipo Bressan da vida, tava crucificado. Outro dia de Cara, mas assim, ó, por exemplo, um time que ganha uma Libertadores, como é o caso do Grêmio, com aquela dupla de zaga que ainda está aí no Grêmio. Cara, mas hoje, em 2023, alguém ainda acha que essa dupla de zaga poderia ser a dupla de zaga de um título do mesmo tamanho? Eu acho que não, cara. Não. A não ser que o Grêmio saiba que ele não pode disputar esse título ainda, né? Então ele continua com essa dupla de zaga. Mas se ele um dia sonhar em ganhar a Libertadores de novo, não vai ser com Kahneman e Jeromel.
É, Passou, cara, passou. Não tem... tristemente. O elenco do Flamengo de 2019, por exemplo, eu já acho que, poxa, chegou num limite, cara. Sei lá. Claro que já mudou muitas peças, mas tem ainda uma galera lá e parece que isso meio que atrapalha a outra galera de chegar e fazer a história. Tem que renovar, né? Tem que renovar. Gerson. Uhum. Pô, o Gerson, pô, cara, por que trouxeram ele de volta, né, velho? Tá jogando mal pra caramba. É, eu gostei disso, né, no caso. Estragou a vida do Flamengo no Mundial, né? Não tô dizendo que o Flamengo ia ganhar do Al Hilal, mas ele foi expulso, pô. Ele deixou o Flamengo com um a menos. No momento que, se eu não me engano, até o Flamengo tinha empatado. Uhum. É, mas enfim, o Grêmio e o Inter vão pro segundo jogo. O Grêmio perdeu o primeiro, né? 2-1, e os dois jogaram fora de casa, né? Então agora o Grêmio pode decidir na Arena e o Inter vai decidir no Beira-Rio, né? E o Inter tem o desfalque do René, que eu observei, né? Lateral esquerdo. E tem mais algum, Léo? Tu lembra? Ah, o goleiro. O goleiro ontem era o Kehler, eu não me lembro. E o Kehler tinha machucado os dentes. Ah, pois Fiquei eu não sabendo sei. dessa paulada aí. Eu vou dar uma olhada já. Pior que eu acho que eu vi esse vídeo aí dele, que ele lesionou os dentes lá. Eu acho que eu vi isso daí. Acho que o Inter tá bem completo. O Inter tem o René de desfalque, só que é, vamos dizer, importante. O Grêmio tem o PP, o volante, o Vila Sante e o Carbadio vão para seleções deles. O Cristaldo tá lesionado, pode ser que jogue o Cristaldo, mas a previsão é que não jogue. O goleiro do Inter no jogo contra o Caxias foi o Bruno. Aliás, foi o Keller, né? O Bruno é do Caxias. Deixa eu ver se tem mais um desfalque. Kahneman, né, que foi expulso. O Fábio se lesionou no jogo contra o Ipiranga, o lateral. Então vai ter que jogar o João Pedro, que estava lesionado e volta de lesão. Né? Então, resumindo, o time vai ser uma porcaria, o time do Grêmio. Vai entrar o Eu Thiago fico triste com a Santos para notícia jogar. dessa. Eu também. Vamos, canarinho. Vai jogar. Eu já vejo o Thiago Santos entrando lá, mas já só de pensar na imagem me dá um desgosto. Thiago Santos e Tassiano. Eu já vejo essa Ontem cena. ontem eu vi teu pai falando bem do Thiago Santos, cara. Não tem isso não existe. Eu não entendo até hoje como é que Cara, alguém fala o bem. Tassiano não vai ser comprado pelo Bahia? Uhum. Só que sai só no final do gauchão. Ah, não, tem que estragar essa fase ainda. Não, tem que ir embora agora. O quanto antes. Ó, o pai ouviu nós falando aqui, ele tá defendendo o Thiago Santos aqui. Ouça as vozes de fundo. Como é que pode alguém defender o Thiago Santos? É. Isso não existe. Não, Pô, mas esse tem que Thiago admitir. Santos já tá há um tempo no Grêmio, né? Não. Eu sempre achei uma má contratação. Desde o ano que caiu, né? Sim, Eu caiu. acho que em 2019 esse louco tava no Grêmio. Não, Não. ele já tava quando caiu. Ele chegou no ano da queda e ficou desde então. Chegou já É. caindo já. Não, 21. as boas lembranças eu tenho do Thiago Santos. Eu começo, ó, vou contar como eu vi as más lembranças do Thiago Santos já. Isso é uma época longínqua já. Eu tava em Foz do Iguaçu, passeio da turma no primeiro ano. Isso faz uns 5 anos atrás, eu acho. E eu vi ele jogando. Ele tava no Palmeiras na época, o Thiago Santos. O Palmeiras tava segurando na Bomboneira, que foi aquele ano que deu Boca e River, se eu não me engano, na final. Uhum. E daí o Palmeiras segurando, 0-0. E daí entrou o Thiago Santos e o Palmeiras toma 2 do Benedetto. Na hora que ele entrou, assim, instantâneo. Ali começam minhas más lembranças. E daí, quando eu vi que vão contratar o Thiago Isso é o Santos pro que Grêmio, marca o jogador, pô. me deu um desgosto de ver aquilo lá. Eu me Que lembro tão desses fazendo? gols, mas nenhum deles foi culpa do cara também. Mas pode ser coincidência. O Palmeiras Ah, estava mas muito bem daí. atacando, e daí Mas entra daí tu aquele pode animal. culpar. Não, daí tu pode culpar outro cara que entrou também, outros que saiu. Mas Ou só sei ele, lá, o. na hora Como é que tu que eles sabe? Tu trocaram. lembra disso? Faz Sim, eu 6 tava anos, vendo o 5 anos. jogo.
Eu Ah, tava Pedro. nós tava indo pra Foz do Iguaçu, eu me lembro, tava indo pra Foz do Iguaçu, tava na parada de, tipo, O gol foi de escanteio, nem ele que tá marcando, e o segundo gol ele dribla E o daí, zagueiro que cara, ele é tava. azarado. mas Ah, desconfigurou mas todo o Zoando. time, por isso que aconteceu. O Thiago Santos é muito ruim. É, eu acho que o cara entra, muda meio que o posicionamento da galera, né? É, ele é muito ruim, tá louco. Não, mas uma coisa eu É, de toda admito, no forma, jogo contra o Ipiranga, o Grêmio tava mal, tipo, pressionado pelo Ipiranga, daí o Grêmio não tinha tomado o segundo gol ainda, daí o Thiago Santos entrou, deu uma acalmada, isso eu admito, pelo menos. Deu uma, vamos dizer, tirou um pouco a pressão, mas no final não mudou nada, né? Tomou o gol igual, mas não foi culpa dele. Vamos ser justos também com o cara, né? É um pouco justo. agora é justiça. Não, mínima justiça, mínima, mas ele merece pouco a justiça também. Mas enfim, deixa, deixa eu ver aqui se ele é eu um pesado. consigo. Vou mostrar o jumentômetro aqui. Depois da minha revolta com o Thiago Santos, vamos ver o jumentômetro. Tá em último, Pedro. É, né? Que raridade, né? Quase não acontece. Deixa eu botar a tela cheia aí pro povo Conrado, enxergar. Conrado tá com 17. Como? Conrado tá com quantos? O Conrado tá com 17, empatado contigo, inclusive. Assim, tá na tela aí. O Daniel tem 19, tá, continua líder. Não mudou nada essa semana a classificação. O que mudou foi que eu e o Conrado tava empatado e eu fiquei um ponto atrás dele agora. Ou seja, eu afundei mais. Isso que mudou durante essa dura semana. Ah, mas tá todo mundo junto. É, tá tudo bem junto ainda. Em uma É, semana né, pode mudar gurizada? tudo, né? Lá no final do ano eu estarei ali, ó. Naquela posição em cima ali. Legal que ano Veremos. passado falaram a mesma coisa. Veremos o É, que vai acontecer. gurizada. Quase que acertei o jogo do Bragantino lá com o Ipiranga. Ia ganhar um ponto a mais ainda. Se acertasse. Pô, ainda tava na zebra ainda, velho. Pô, vou Quem continuar diria? na zebra, mano. A pena que eu não separei o gol esse jogo aí. Dava pra ter mostrado que o Ipiranga fez um golzinho bonito de falta contra o Bragantino. Belo gol. O cara chutou no travessão, Foi bateu um no travessão, golaço. quicou no chão e daí entrou. Baita golaço. Ah, É, e aquele último gol também foi, pô, driblou o goleiro. sim. O Ipiranga jogou muito E bem o contra o Pix, Bragantino. né? O Pix deve já ter vindo já pro Ipiranga. Uma grana boa. Pra quem é um Sim. time do interior, tá louco? Vá. Imagina. Imagina se eles passam mais uma fase, né? Eles têm pra 3 anos, 3, 4 anos a operação. Não, pra próxima fase é impossível. Quem que eles vão pegar, será? Ah, Ah, é sorteio, depende, né? cara. Vai que o cara. Ah, é que não. É bem justo essa parte, porque os times que vieram dessas fases inicial vão jogar com só os times que estão daí já classificados desde sempre. Via Tipo, Flamengo, Libertadores. Inter, Palmeiras, Corinthians. Ah, pois é, não, É mas os vai. melhores no ranking Pô, da o Santos, CBF. o Santos já tá na competição, na verdade. Não é pro ranking, é quem veio dessa parte. O Grêmio também vai, Sim. se não me engano. Não, mas é por. Vai pegar um time que veio da Libertadores ou da Não, Sul-Americana. mas eu li ainda que, tipo, tem o ranking da CBF, e daí, pelo Vasco ter caído, não ter passado, o Grêmio pegou. O Grêmio e o Cruzeiro pegaram o lugar do Vasco e o Cruzeiro pegou de um outro time. Por causa do ranking da CBF. Daí, tipo, o pote 1 é os melhor no ranking e o pote 2 é os pior. Daí o Ipiranga tá no pote 2, provavelmente vai pegar uma pedreira, né? Daí é Isso é assim. verdade. O Santos tá em que pote? Ah, não Deve sei. estar no 2, pô. Ah, Porque pior assim, que se o Ipiranga pega um Santos da vida, acho que passava, hein, filho? o Santos tá em algum pote? Não tem aquele negócio que eles Ele não tá, tem, não, ele tem já como não está na classificar? competição, tá? O Santos ele está na competição e ele não caiu ainda. Ah, é ano que vem então esse negócio que ele pode não jogar. Por causa do que ele foi mal no Isso, Paulistão e por causa coisa. do Paulistão. Isso, daí o ano que vem ele pode não jogar. É, ele tem que. Ele tem algumas hipóteses, ele tem que ser, tipo, campeão da Copa do Brasil, ou ir muito bem no Brasileirão, ou jogar o Paulistão B pra garantir a vaga na Copa do Brasil. Eu Nossa, não sei certo. é muito Mas é tipo injusto, isso. meu. A diferença dos potes é absurda.
Nessa primeira fase. É oitavas já, né, agora? Ou ainda não? Não, é uma antes. É uma antes. Se eu não me engano, é 32 times, é isso? É. É, né? 32 times, né? O sorteio vai ser mês que vem. Inclusive, talvez eu transmita esse sorteio aí. Talvez eu transmita ao vivo aqui no nosso canal do Baita Jogo. Dependendo do horário, transmita ao vivo. Mas enfim. Temos que dar nossos palpites, né? Grêmio Ipiranga e Inter e Caxias. Vamos começar com Inter e Caxias, Léo. Inaugure a rodada. 2-0 pro Inter. 2-0 Inter. Daniel? Aí eu vou zicar, mano. Eu tô querendo. Eu vou dar um 0x0. Pênaltis. E Caxias passa. Olha só. Eu vou dizer. Sei lá. 3-0 Inter. Toda a moral daí pro Inter agora. Ô, vocês vão considerem meu 0x0 como uma aposta na zebra, tá? Dá pra considerar, Léo? Temos que fazer essa Dá, votação. né? Não, não. Dá, né? Maluco. Não. Ah, não sei, Não. doido. Se passar pelos pênaltis é o 4 pontos, entendeu? Isso, tá bom, isso aí. Então Mas tá. com 0-0. O 0-0. É verdade, tá certo. O 0 a Tem que 0. ser, tem que É justo, ser daí. o placar e a classificação ainda. Boa. Sim. É Tu justo. falou, é justo. tu que escolheu. Vai Não, ser se 1 a ficar 0. só 0x0, tu tranquilo. ganha 3 pontos. Não, Tem que porque... acertar também o placar dos pênaltis. Não, mentira, tá brincando. Não, isso aí já é demais, né, filho? Quem vai fazer o último gol? Vai? Boa. Quem vai errar é quem vai fazer. Dos dois times. Não. Não, daí ganha 6 Não, pontos. eu posso tentar acertar os goleiros que vão defender. Ah, Daí. Não, é assim, ó, se eu acertar o 0x0 e a classificação, beleza. Tem que acertar o pênalti que o goleiro vai pegar. nossa. Vai? Ah, Não, Tipo o número da cala a cobrança. boca, Pedro. Tô brincando. Agora deu ideia louca, né? Mas enfim, Grêmio Ipiranga, eu vou inaugurar o palpite. Vamos pensar aqui. Eu vou na realidade ou eu vou nos sonhos aqui? Se for na realidade, é canarinho na final. Não, acho que não. Acho que vai dar. Eu Thiago tô apostando Santos. num hat-trick do Eu acho El que- Pistoleiro. Eu acho que Eu eu vou vou- apostar no Grêmio pra ganhar os pontos da zebra. Ó, eu vou 3x1, Grêmio. 3x1, Grêmio. Ousado. Ai, não. Ousado. E tu, Daniel? Eu vou de 1x1. 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 Eu não Mais tenho uma que zebra, pesquisar. o cara tá na zebra. Dá pra contar como zebra, é isso? 1x1? É, ué. Ah, então eu vou botar como zebra também. Já põe o meu também, porque era o que eu ia falar. 1x1? Olha Aham. só. Olha só. Eu vejo o Ipiranga vai Ipiranga sair fazendo um gol de vencendo. falta na arena. Vai sair vencendo, aí o Grêmio vai se desesperar e vai fazer um gol, mas vai se perder daí. Não, se acontecer, se o Daniel acertar essas duas zebras, tipo o placar e o que vai acontecer, vou mudar a figurinha dele ali no jumentômetro pra uma zebra. Tirar o burro e botar uma zebra. Não, merece daí. É, tem sentido. Não, e se for campeão, vou Não, dar um troféu, uma eu tô zebra ao em invés de um cima no jumento. jumentômetro, mas não quer dizer nada. Só mostra como a gente é incompetente. O cara botando a zebra e a gente atrás. Bah. De fato. Não, mas vamos fazer. Deixa eu pensar. Eu ia fazer uma coisa e esqueci. Mas vamos pro joguinho de hoje. O joguinho de hoje é um negocinho um pouquinho diferente. Deixa eu só botar aqui a imagem na tela. O povo ver. Tipo, eu fiz uma imagem pro povo ver em tela grande ó, os técnicos, né? Tá. Esses são os técnicos aqui. Que a Todos gente vai avaliar. brasileiros. Não são os melhores que já teve no Brasil. Eu sei disso. Tem melhores que esses, mas é os que eu selecionei, é os que a gente vai disputar. Mas eu porque acho que sei vai ser polêmico. brasileiros. Não, eu acho que atuais, brasileiros, isso aqui esses aí seria são talvez uma bons, disputa. bons técnicos. Atuais seria uma disputa. Tirando o Até- Filipão, né? Que eu acho que o Filipão não tá trabalhando, né? Não, ele se aposentou, né? Mas dá pra Nem contar eu- como atual. E também. nem o Muricy, né? É o Muricy ali, né? Muricy é não, pode comentarista, contar, né? isso Hoje. vai na boa. O Muricy. É, e
acho que se brincar ainda tem trabalho no São Paulo ainda. Ó. Ah, é pra elencar qual é o melhor e qual é o pior? É, a gente vai elencar do 1 ao 5 desses aí, né? Do primeiro ao quinto, no caso, né? O do 1 ao 5 é bucha, né? Falar. Mas enfim, não é tipo o melhor do Brasil. Eu selecionei esses 5 aqui, eu sei que vai dar alguma polêmica aqui. E daí a gente vai discutir isso daqui. Daí vamos ver onde a gente chega, né, nessa discussão, né? Tá, já põe Daí o vê. Renato em último. Sai daí, Renato em último. Vai querer competir com esses outros aí, cara? Ah, eu acho que tem disputa aí, sim. Cara, Diz por que tu acha que ele é melhor que o Luxemburgo, que o Cuca, Ah, que o que o Mourinho. olha, Luxemburgo eu com acho o um Cuca tem técnico conversa, horroroso. tá? Eu acho um Tu acha técnico ruim o horroroso. Luxemburgo? Hoje em Não, dia, não, né? Mas eu acho, antigamente ele era bom. eu acho que com o Cuca tem conversa. Agora, eu acho que com os outros três eu acho difícil, tá? Eu sei que o Pedro é muito novo, não viu o trabalho do Luxemburgo, é verdade, mas, cara, o Luxemburgo foi contratado pelo Real Madrid, filho. A É, pura acho que o Pedro nem cagada. sabia disso. Eu É, sabia, sim. Não, mas olha ali, ó. cagada, Pedro. Ó, O Real Madrid fez Luxemburgo e uma cagada, Filipão. então. Luxemburgo e Filipão já dirigiram times em Champions League, filho. Ah, isso eu sabia, Renato né? Gaúcho pegou o Flamengo com 200 milhões que ele tanto queria e perdeu pro Davidson no É, isso final de da fato. Libertadores. Isso não dá pra negar. Cara, eu acho assim, ó, que o Renato Gaúcho, eu não vou nem dizer que ele é novo, né? Porque eu lembro de 2008, ele técnico do Fluminense, perdeu a Libertadores, foi a LDU, acho, se não me engano. Mas, cara, eu acho que com o Cuca tem conversa. É. Porque o Cuca tem pouco título, cara. Não, eu acho o Cuca um bom técnico, mas eu acho que ele fica em quinto aqui. Ah, mas pra seleção ele é o primeiro pra ti. Agora sim, né? Ah, você tá maluco. Cadê o Luxemburgo, o Muricy, o Filipão? E o Renato eu quero que fique no Grêmio. Não quero que vá pra Cara, seleção. o técnico brasileiro que tá mais perto da seleção se chama Fernando Diniz. É, pra tu ver o fundo do poço que nós estamos, né? Ah, meu, tu pede o Cuca, tu não pode reclamar. Não, olha, o Diniz é um técnico horroroso. Não é Não dá horroroso. pra querer o Diniz na seleção. O Diniz cobra o futebol. O Cuca Cara, é o Não, vôlei. Diniz é um é só a minha Guardiola opinião, né? tupiniquim, velho. Também. Oi? Guardiola do Piniquim. Deixar ele careca, dá pra fazer uma comparação, mas daí só por causa que é careca, não é porque sabe alguma coisa. Esses dias eu vi uma reportagem que o cara lá na Inglaterra, na Escócia, sei lá onde, na Irlanda, o cara, ele era técnico de um time de futebol e ele se inspirava no Diniz, pô. Bah. Tá, põe logo o Renato em último. Não, Renato ou Cuca, vamos fazer esse debate Cara, aí. Eu vou votar no Cuca. No Cuca, eu também voto no Cuca. É. Eu acho que Eu vou deixar o Cuca aí no O quinto Cuca lugar. venceu a Liberta com o Galo. Isso já é um bagulho absurdo. Depois ele levou o Santos Não, mas fudido pra final. quem venceu a Liberta com o Galo foi o Ronaldinho, tá? Ah, se for assim, então, quem ganhou a Liberta pro Flamengo foi o Gabigol. O É, Jorge mas, Jesus, é... não, mas ali você sabe que o Flamengo era um, depois era outro com o técnico. Por mais que os gols tenham saído do pé do homem, O Flamengo é depois disso aqui, ó. Não, tá errado. É, não é, não tem nada a Tá, ver. Ganhou uma Liberta no passado mas sem o cara aí. Não, mas em quarto vai o Renato, então. Eu admito que Renato fica em quarto. cara, eu acho que o Até Renato porque eu ia perder não no voto. compete com os outros. O Renato não consegue competir com o Luxemburgo, com o Filipão, nem com o Muricy, nem ferrando. Ele tem trabalho ainda, Pode tempo, ser. né? Pra... Cara, pode ser que o Renato um dia consiga, mas para isso ele vai ter que sair do campo do relacionamento e ter um pouquinho mais de conhecimento técnico, cara. Porque o que esses caras aí fizeram, eles eram caras diferenciados na técnica do time. Eu esqueci, eu acho que não é bem essa palavra que eu tô querendo usar, mas vai essa mesmo. Então, assim, o Renato, ele sempre mostrou que ele sabe gerir elenco. Mas tu vai ver os times dele, não tem um aspecto técnico diferenciado, que joga de uma forma que os outros times não jogam, não tem nada disso.
Ah, mas teve já, que nem no Grêmio tinha o Grêmio Tiki-Taka, que chamava, que o Grêmio tocava muito O bem a melhor bola. futebol do Brasil, né? Tomou 5, É, Flamengo. exatamente. Ele até se gabava Depois, que era o melhor depois futebol do Brasil. 4 do Santos. Depois tomou 4 do Santos do Cuca, bem lembrado, né? É. Eu vi É, o hoje Cuca ainda tá os melhores embaixo. momentos disso. O Cuca tá embaixo ali, que legal. Tu viu os Massa. melhores momentos? Tu é santista, pô. Os gremistas nesse jogo vê só os piores momentos. Não, apareceu pra mim, daí eu olhei, né, pra relembrar os maus momentos. Bah. Mas, não, Não, mas eu, o. eu, Mas segue tu. Quer falar? Segue aí. eu acho que o próximo técnico aí vai ser. Mas Cara, aí, é nossa. complicado, velho. Mas eu vou colocar. Não dá Eu pra acho que vai o falar. Muricy, na minha opinião. Vai ser o Muricy, bota o Muricy aí, mano. Cara, ele ganhou um monte de Brasileirão e uma Libertadores, né? E um Mundial também. Ele era o técnico de São Paulo naquele Mundial e na Libertadores? Sim. Na real, não. Pera aí, eu não lembro. Acho que em Vê aí, 2005 ele Léo. tava no Inter. Ele tava no Inter em 2005. É, o Muricy deixou o time pronto pro Abel ganhar depois. Ah, Aí, tá falando merda ainda. Era o Paulo Autori. não. Tá, então ele fica em terceiro mesmo, porque daí, tipo, não vai considerar esses títulos, né? O Muricy, inclusive, foi campeão paulista com o time do interior, cara. Não foi 8 anos? Não. Eu Uma acho que época foi o longínqua. Foi o Paulista de Jundiaí, não? ou São Caetano, tá? Acho que é o São Caetano. São Caetano, Pode ser o tá? São Caetano mesmo. Que teve aquele timaço deles, né? Foram pra Libertadores e Sim, coisa sim. arada. Foram pra final da Libertadores. É, se não me engano, perderam pro Boca, né? Não, Se eu foi não me pro engano. Olímpia. É, foi pro Olímpia. Foi o time Olímpio. era do Pode ser Paraguai. também, pode ser também. Mas o. Mas enfim, agora nós temos O esse Santos embate que perdeu pro aqui. Boca. Agora nós temos esse grande embate aqui, Luxemburgo e Filipão. Pra mim, isso aqui já tem nome, pra mim é Filipão, primeiro O lugar. Filipão tem quantas Libertadores? Deixa eu Tem pesquisar aqui. duas, né? Acho Deixa eu que tem Duas. pesquisar. duas. É uma com o Palmeiras, outra com o Grêmio e queria ganhar uma com o Atlético Paranaense, não rolou. O Felipe tem Sorte. duas conquistas, 95 e 99. Uma com o Grêmio e uma com o Palmeiras. Ele tem. Cara, eu vou também dar uma olhada nos títulos do Luxemburgo. Apesar que eu tenho certeza que não tem nenhuma Libertadores. É, o Filipão tem uma Copa do Mundo, né? Que pesa pra ele. Isso aí Ah, cara, pesa bastante, né? Como eu sou novo, só vou lembrar do Filipão no 7-1. Pô, As ô, crianças Pedro, mais novas, né? isso também pesa, velho. É, Bah! também pesa. Cara, aquela Mas eu seleção era acho. muito ruim, cara, É, muito mas eu acho ruim. que pesa mais o título do que o 7-1, Ah, na minha Pedro, opinião. pelo amor de Deus. Tá bom. Mas Deixa eu ver aqui. Tomar Pô, 7-1 em casa é uma delícia. O Luxemburgo, ele foi como o Muricy, ele também foi campeão como do Campeonato Paulista com o time do interior, que foi o Bragantino, né? Cara, ele tem 5 Brasileirão. Pô, cara, é bastante título, mano. Boa. 14 vezes campeão estadual, mano. Boa. 14 vezes, tá louco? Esse maluco conquistava o caramba 4. E Você ele tá tem falando um do título Luxemburgo ou do Filipão? do Luxemburgo. Luxo. Luxemburgo. E ele tem um título pela seleção brasileira. Qual? A Copa América de 1999. É, agora eis a questão, o que vale mais, a Copa América ou a Copa do Mundo? Ah, não é essa a discussão. Tô puxando o assado do meu lado, hein? Eu sei, tu tá querendo botar. Tu tá querendo emplacar o Filipão, cara. Só Eu que assim, quero. ó, eu não tenho nada contra o Filipão. Eu assisti a final de 2002, foi uma beleza aquele negócio. Mas o que eu tô querendo é não ir na obviedade. Eu tô achando assim que o Luxemburgo, por exemplo, tecnicamente falando, padrão de jogo, ele era bastante diferenciado, cara. Quando ele começou a carreira assim, tipo, os times que ele tinha ganhavam. Porque ele era tipo um Jorge Jesus, assim, que chegou e mostrou um negócio que durou até bastante, pô. Imagina o cara ganhar 5 Brasileirão.
Inclusive, eu acho que o primeiro título dos pontos corridos, né, é do Cruzeiro e do Luxemburgo. E, inclusive, o Cruzeiro, pô, nadou de braçada, não deu nem pra gosto dos rivais, assim. Uhum. Aí, o que treinou de clube, o Luxemburgo, eu tô olhando aqui agora. Tá louco de time, né? Ele já tava nas Arábia muito antes de ser moda ir pra Arábia Saudita, né? Ele, Ó, trei- ele treinou o Al Ittihad em 1984. Tem uma noção? Meu Deus. eu gostava, cara, de ver. Eu lembro de eu assistir jogo da seleção brasileira em eliminatórias e na Copa América, mesmo em 99, eu acho que eu assisti. Cara, eu gostava do Filipão. E aparentemente ele saiu da seleção por causa do Brasil ir mal nas Olimpíadas, né? Que é aquele time com critério de idade lá, que tal, que nem passa muito pela mão do treinador, na verdade. Uhum. E ele saiu, porque o Brasil jogava bem e o Filipão pegou aquele time pronto lá. Até porque a seleção brasileira de 94 a 2002 sempre teve pronta, né? Os craques que tinha, né? Pois é. Então, assim, eu acho que. Dá uma olhada, eu vou abrir aqui também. Vou ver os títulos logo do Filipão também. Eu tô olhando os do Filipão agora. Eu quero ver em número, por exemplo, de campeonatos de pontos corridos, tá? Porque Copa do Mundo, meu amigo, Brasil é favorito onde for. Tem muito título do Filipão também. Mas eu acho que o Luxemburgo ganha de título dele. Pelo que eu observei ali. Rapidamente, Deixa eu né? ver. O problema é que a Wikipedia ela bota as coisas de um jeito estranho, né, cara? Ela não coloca na mesma organização, por exemplo, do Luxemburgo estava bem organizadinha. Ele ganhou O Filipão tem um título como jogador no Alagoano, de 1982. Aleatoriedade aí pra vocês. Brasileirão de dois. Pô, ele tem 2 Brasileirão, aparentemente, só. Mas aí tem as 2 Libertadores, Copa do Brasil. Acho que tem 2 também. Coisa que eu acho que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o Luxemburgo também tem Copa do Brasil. Ah, cara. Tem Copa do Brasil, Copa Rio, Torneio Rio-São Paulo, que era aquele torneio que tinha lá com os times lá. Digamos assim, era um torneio forte, né? Mas, cara, eu acho que em número de título, o Luxemburgo vai ganhar. Conta quantos ele tem aí que tu consegue ver aí, eu conto os do Filipão aqui. Só pra nós ver. Tá, vamos ver. Porra, vai dar trabalho fazer essa porcaria dessa conta, mano. Só como treinador, tá? Porque os dois tiveram carreira como jogador. Tem 28 títulos. Pelo que mostra aqui. 9, 21. Tem bastante coisa. Aqui ele tem 24 conquistas. Mas eu tô achando que Cara, é muito parelho, por quê? Porque o Filipão tem. O Luxemburgo tem 5 Brasileirão, que dá pra considerar um título importante, né? E o Filipão tem 2 Libertadores, por exemplo. Eu acho que 5 Brasileirão é mais que 2 Libertadores, mas daí o Filipão tem a Copa do Mundo e o Filipão ainda tem uma Copa das Confederações, né? E foi com a seleção também, aquela de 2013, né? Eu acho que no final das contas a gente vai botar o Felipão, hein? Tu quer dizer em primeiro, Pela né? Copa? Primeiro, é. Não é pela A Copa, é foi pelo o que vai conjunto. pesar, eu acho. É Pela pelo Copa também. Mas assim, se tu for considerar as Copas, né, vai dar trabalho. O Copa do Mundo. O Luxemburgo foi bem, né? Quando ele tava no Real Madrid, ele ganhou alguma coisa lá? Não foi tão Não? bem, porque era os Galácticos, né, velho? Treinador, Quem foi Mas bem é. nos Galácticos? treinador não mandava. Tipo, o Ronaldinho Fenômeno, por exemplo, jogava lá. E o Ronaldinho Fenômeno é um jogador, né, pô, baita craque, que nunca ganhou uma Champions, né? E mesmo tendo jogado nesses Galácticos aí, que teoricamente era o melhor time que tinha lá. Pois é. Imagina jogar com o Zidane, né? O Zidane eu acho um dos Beckham. melhores jogadores. Zidane, Beckham, tá louco, cara? O Zidane eu acho um dos Mas não melhores que já teve em atividade. Carlos. Roberto Carlos. Eu acho que estão.
Estão dando uma exagerada no Zidane já, cara. Como técnico, Teve tu uma quer falar? época que eu achava que ele era. Não, como jogador. Como técnico, eu acho que ele tem muita moral. Ele é um Renato Gaúcho, assim, que chega no vestiário e ele jogou melhor que a maioria dos caras que estão lá dentro. Uhum. Mas, Eu acho. assim, como técnico, eu acho que, por exemplo, os títulos do Real Madrid passam um pouco por ele, mas muito pela questão de gerir o elenco, nem tanto pelo diferentão que ele seja tecnicamente, assim. Nesse quesito, ele, vamos dizer, não dá pra comparar o Zidane com o Renato, né? Mas fazendo um paralelo aqui, o que tu falou de gestão de equipe, né? O Renato sabe lidar com as estrelinhas, né? O Zidane também. Cara, as estrelinhas do Real Madrid são muito maior que as do Grêmio, né? Mas, Sim, mas é sim. uma comparação, né? As estrelinhas Ferreirinha, do, as estrelinhas Ferreirinha, do Grêmio acham que são estrelas. É. a promessa Não, Ferreirinha. estrelinha do futebol brasileiro, né? Que é menor do que do Real Ou Madrid, né? Obviamente. será que é possível afirmar que o Luan é para o Grêmio o que o Leandro Damião foi para o Inter? Ou foi para o Grêmio o que o Leandro. Tipo, só jogou bem num momento, depois acabou com a carreira. Apesar que É. eu acho que o Leandro Damião ainda Mas jogou o bem Leandro em outros lugares. Damião. É, então, o Leandro Damião jogou bem no Cruzeiro, jogou bem. Agora tá bem no Japão lá. Ele é ídolo daquele clube do Japão. É, o Luan Então, realmente acabou com a carreira, né? Tipo, É. ganhou um título com o Grêmio. Não foi só um título, mas eu Não foi só um. foi citando a dois. Libertadores, jogou pra caramba. E de lá pra cá, simplesmente falou: Ele agora eu quero me ganhou. aposentar. O Lua ganhou. O Lua começou na Copa do Brasil, né? Foi o primeiro. Aí a Libertadores, Recopa. Um monte de E daí estadual, né? jogou 2018. Ganhou uns estadual. Daí 2018 ele foi bem também. Que o Grêmio chegou na semifinal. Teve aquele roubo histórico, na minha opinião, contra o River Plate. E a risada do Léo, não. Eu não Não, não tô resisto. indo. Eu só dei o sorriso. É, o Léo não acha que foi roubado. Tá? Não tem nem Não, mas discussão pra ali eu falar acho foi que foi roubado. sim. Ali eu acho que foi sim e foi com o VAR, né? Pois é. E teve ainda aquela. E teve aquele negócio ainda que, tipo, o técnico foi expulso, se eu não me engano, no primeiro jogo. Não foi. A risada dele. E daí ele foi expulso no primeiro jogo, daí no segundo ficou por rádio com o coisa, com o auxiliar lá. Lá também é um completo absurdo aquilo lá. Aquilo lá não pode fazer. Que Pelas lá regras do torneio, né? foi roubado sim, mas eu comemorei. É, de toda forma, cara, Filipão vai ficar em primeiro porque também temos que ter um pouquinho de respeito com o nosso último campeão mundial, né? No final das contas. Porque parece fácil conquistar uma Copa do Mundo, mas não estamos conseguindo. Mas é só por Então isso tentou faz também, tempo. tá? Só pra deixar claro, meu voto só por não tentar ser um guri de 20 anos que nunca viu esse cara também. E eu vou esquecer o 7-1 o dia que o Brasil for campeão de novo, só isso. Eu não vou esquecer porque foi a minha primeira Copa do Mundo vendo de verdade. Cara, eu 2010. assisti aquela porcaria, velho, com a camisa da Alemanha, eu É. acho. E eu tinha comprado aquele mesmo modelo rubro-negro que os filhos da mãe estavam usando. Parabéns, Tá Silano. explicado, né? O Daniel zicou. Não, e pra piorar, cara, pra piorar, assim, a minha filha tinha nascido em abril. Aquilo foi em que? Em junho? Por E a aí. gente fez um ensaio fotográfico com a guria com camisa da seleção brasileira, velho. Dá vontade de Nossa. jogar as fotos fora depois daquela desgraça. Não, Quantos é anos tá com a... complicado, velho. Nunca mais eu faço uma coisa dessa em ano de Copa, velho. Tirar Nunca foto com mais. camisa da seleção. Garoteou, Tira garoteou. quase do adversário mais forte, daí tu zica. Vou começar a tirar com a camisa da França, da própria Argentina, Alemanha. Tem que Inglaterra, zicar. Alemanha. Agora tem Né, que eu zicar o não vou tirar, Marrocos. eu não vou tirar com a da Itália para não ressuscitar ela, né? É. A Itália tá deplorável, né, também a situação. Vocês já Mas enfim. perceberam que Copa do Mundo é quase igual o campeonato alemão? Tipo, tem uma galera que luta e nunca vai ganhar. Eu tô jogando PES, tô jogando com a Holanda só pra eu ser campeão mundial com a Holanda.
Quem a Holanda tem hoje? Jogador bom. Tem muito. Ah, Não, eu sei que Gakpo, tem muito, tem mas uma cita. galerinha. Van Dijk, tem o Depay, tem o O De Jong, Gakpo, Cara, em De Jong, o 2010 tinha que ter Delite, sido campeão, velho. Tá louco. Elite. o Gakpo Elite. do Liverpool. Tinha o Snyder, né, na época. Nossa, aí tu 2010. puxou, né? Não, em 2010 tinha o Robin, né? É, Que eu a acho que máquina era o laranja, melhor. né? Não, e o Robin saiu 2 vezes na cara do Cacilhas e não fez o gol, cara. É. É O igual Inter o se Higuaín em inspira, 2014. o Inter se inspira na Holanda. É a laranja mecânica, o Inter é a bergamota mecânica. Bergamota mecânica. É boa essa. Ai, ai. Mas enfim. Não sei É se uma tem mais. loucura, mas é. Não sei se tem mais assunto pra falar, Gureza. Dá pra falar do Água Santa também, que eliminou o São Paulo e Bragantino. Que semana do Bragantino também, né? Ser eliminado pro Ipiranga na Copa do Brasil e perder a semifinal pro Água Santa, né? No Paulistão. Que Só semana boa. sobrou o Brasileirão. Não, e entregar o gol É da forma verdade. que entregou, né? E a Pô, Sula? E a Sula? Ah, eles têm Sul-Americana, é verdade. aquele Dá pra gol esquecer. o gol do Água Santa, cara. Eu acho assim que o Bragantino não tava mal no jogo, tinha aberto o placar, beleza. Inclusive com a ajuda do goleiro do Água Santa também, porque a bola bateu nele, mas foi sem querer. Mas a entregada do goleiro do Bragantino, olha, aquilo é Deplorável, né? pra enterrar a carreira do peão, cara. Porque assim, ó, esse Cleiton aí já vem descendo a ladeira na carreira. Sim. E aí vai lá e faz aquilo e pedir pra levar, tá louco? Deplorável, né? Imagina tu goleiro, Daniel, que nem tu tava ontem, né? Jogando no semifinal de Paulistão contra o Água Santa e tu faz aquilo lá. Cara, é que assim, pô, goleiro pra driblar, e acontece até com os que são considerados bons, né? Eu já vi o Neuer entregar gol. Ah, sim. Então, assim, acontece com todo mundo. Por que não ia acontecer com o Cleiton, né? Quem muito arrisca, né? Uma hora erra, né? Ah, não, é só, como diria o famoso jogador, só bate quem erra. Exatamente. É, Vamos Você falando acha aí que não era o jogador do Inter? Cleiton? Não, não, tô falando o jogador que falou, só bate quem erra. Ah, Eu acho que foi um tal de La Torre, cara. nossa, mas isso faz uns 10 anos. Sim, cara, eu acho que o Inter perdeu uma disputa de pênalti, daí o cara saiu lá fora e falou, só bate quem erra. Não lembro. Nossa. Mas faz tempo isso aí, e eu acho que foi no Gauchão, cara. Eu só não lembro se não era na época que o Gauchão também tinha 2 turnos. E tinha Taça Piratini e uma Pois é. outra taça lá, eu não lembro agora. Época longínqua. A Recopa Como? Gaúcha ainda existe. Recopa Não, Gaúcha não, ainda porque existe. eu não sei se vocês lembram que no Rio de Janeiro tinha Taça Rio e Taça Guanabara, né? Aí, se o cara fosse campeão das duas, ele era campeão estadual direto, senão tinha uma final entre os dois. E aqui no Rio Grande do Sul tinha a mesma coisa. Tipo, tinha A 2 gente taças copiou também, isso eu uma só não vez. lembro o nome. Eu lembro disso. Era no 2012, 2010, 2011, 2012, foi assim. Cara, até 2020 eles voltaram com essa palhaçada. Daí acabou, só durou um ano. Pois é. Então, assim, eu sei que o Inter perdeu uma disputa de pênalti numa dessas fases aí. Ah, mas a gente foi campeão, eu lembro. Sim, não foi 2000. na final, foi numa das taças, depois eu acho que ele ganhou lá. Mas aí eu sei que o cara saiu fora do jogo e falou, não, só bate quem erra. Deve ter sido por 2012 Na ali, eu verdade, acho. ele queria dizer, só erra quem bate, né? Quem bate. Eu acho que Claro. foi lá. Teve um ano que a final foi tipo Inter e Lajeadense, cara, algo assim. É por aí, eu acho que o negócio. Nossa! Deve ter. Deve ter sido isso. Essa nem eu me Ô, lembro. o Grêmio passou um jejum também de título antes de título Cara, gaúcho, cara, que foi grande. Por isso que eu não levo muito a sério esse campeonato. Porque o Inter ganhou de 2011 a 2016 6 títulos seguidos. E caiu. E agora, já tá há quanto tempo sem ganhar? Desde 2016. 7 anos. E o Novo Hamburgo ganhou em que ano? 17. É, então de lá ano pra cá depois. só o Grêmio. E o Gnoia. Eu não é. Ah, sim, sim, mas eu digo depois do Noia, só todos do Grêmio. Isso já tá indo isso já tá indo pra 6 anos também, né? Se o Grêmio ganhar esse ano, ganha 6. É, 3. 6. É, o Ipiranga 3, vai fazer 2, o 1. crime, tá? Pode ficar tranquilo. Vai eliminar o Grêmio e o Inter, né? Vamos quebrar a sequência.
Não, se o Ipiranga passa pelo Grêmio, o Ipiranga é desde criança, né? Cara, o Palmeiras é favorito ao título do Paulista, mas eu vou dizer uma coisa. Ele passou pelo Ituano. Não, não foi pelo Ituano. O Ituano foi depois. Passou pelo São Bernardo e pelo Ituano com questionamentos. É verdade. É comentável. 1 a 0 com, se o VAR quisesse, ele podia marcar alguma coisa. No caso do Ituano, aparentemente teve uma falta num outro jogador que estava no lance, né? Mas, e foi só por 1 a 0, cara. Ele tá jogando contra times do interior. O Água Santa. Aí, Pedro. Sim, eu tô esperando o assunto terminar só. Ah, tá. Não, o Água Santa, ele uma vez, acho que uns anos atrás, ele pegou o Palmeiras. Claro que era outro Palmeiras, mas ele mandou um 4-1, se eu não me engano. Eu lembro disso. Tinha um palmeirense na minha escola aqui no Novo Hamburgo. Zoou ele, né? Óbvio. Eu lembro disso. Será que Tu lembra? Eu Tu lembro. tava na escola, né? Eu tava lá ainda. Eu lembro o Léo zoando, o cara palmeirense, ele veio até com a camisa no outro dia. Daí ele passou no corredor e o Léo gritou Água Santa. Me lembro até hoje. Será que Cara, Água Santa e Água Benta é a mesma coisa, pô? Tu lembra? Eu lembro até onde ele tava. Ele tava lá em cima, subindo as escadas. Lembra no recreio? Eu não sei Lembro. explicar direito. Aquelas Eu lembro escadas disso. lá que o pessoal subia só pra ficar ali. É, sim, eu me lembro. É, Que mas descia Ficava escorregando na sentado. escada. Nós ficávamos sentados jogando Clash Royale ali na quadra. eu espero que esse jogo seja transmitido pelo YouTube, tá? Pelo Eu canal lá do Paulistão, que eu quero assistir torcendo pro Água Santa. Só que tem um problema, é 2 jogos, né? Ida e volta, então complica pra time pequeno. Tem que ser um milagre só, né? Tem que ser um milagre. Mas eu lembro, Léo, Pô, disso daí que tu comentou. Que nós ficávamos jogando Clash Royale e teve a época da modinha, o Minecraft Pocket Edition, né? Não sei se tu lembra. Nós fazíamos os modzinhos lá e jogava tudo junto no coisa lá. Esse era. Bons tempos aqueles. Resumindo. Mas enfim. Tem um vídeo pra ser mostrado aqui que o Léo mandou no Instagram. A primeira palavra. Meu filho. Eu sou uma anta, né, também. Meu filho é João Vitor. Mas enfim, ela falou: meu filho, João Vitor, é autista e não suporta barulho alto, né? Que tem esse problema, né? Seja o qual for, fiquei com medo de levar ele por causa do som alto. Quando ele viu a torcida e tantos colorados, ele esqueceu o barulho e cantou e gritou na sua primeira vez no Beira-Rio. O Inter faz essas coisas, mais uma aspiração do menino, né? Eu estendo a frase que o futebol faz essas coisas, né? Isso aí é impressionante, né? Ah, só o Inter. Só o Inter. Eu diria futebol também, tá? Vamos fingir Não vou que ficar só o nessa Inter. aí de que é o Inter que faz essas coisas. Não, mas O realmente Inter uma e história muito vocês. bonita ali. Não, o Inter, é só o Inter que faz isso, ô Léo. É só o Inter que faz isso nos colorados, tá? Nos gremistas, só o Grêmio. Não, mas vários times acontecem Nos isso. Né? flamenguistas, não precisa dizer. Não, mas mostra que é o futebol, né? Os outros esportes também tem uns casos assim, né? Mas o futebol é um negócio bem diferente, com todo respeito, o futebol é o maior esporte do planeta disparado. Não tem nem comparação. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem comparação, né? Qual é o segundo melhor esporte? Vamos depois de fazer uma fenda abissal de milhares de... Um abismo, né? Fossas das Marianas, basquete, né? Basquete, por causa da NBA. Mas só por causa da NBA também. Talvez dê pra pôr NFL, né? Não. Mas acho que não. Acho que não. Só existe nos Estados Unidos. NBA também é só nos Estados Unidos. Cara, eu acho que de paixão... NBA, basquete, Pedro, basquete. Basquete é cara, NBA. De paixão, de envolvimento da torcida é o futebol. Mas em dinheiro... Futebol. De organização, por exemplo, os esportes americanos são bem organizados. Mas em dinheiro é o futebol também. Na soma total, sim. Mas, por exemplo, se tivesse um campeonato parecido com o americano, desses esportes lá, basquete, o americano, em outros países, eles seriam os maiores. Só tem lá. Só lá aqui. Uhum. Não, isso sem dúvida. O que eles têm capacidade de fazer qualquer coisa dar dinheiro é impressionante, né? Mano, se tu for ver a final da Copa do Mundo,
o tanto de gente vendo, eu nem lembro os números pra não mentir, né? Mas tipo, passou de 2 bilhões, com certeza. É muita Pega coisa, né? o. Qual que é o Cara, esporte que eu chega tenho a minhas 10% dúvidas. disso? Eu tenho minhas Sim. dúvidas dessa história de 2 bilhões, tá? Eu não duvido. Não, eu duvido também porque não eu duvido. vejo assim que eu vejo que os países mais populosos do mundo, eles não estão tão envolvidos assim. Tipo, China e Índia. Será que tava todo mundo assistindo futebol? Cara, a Índia é maluca pro futebol porque eles torcem pra outros países. Não sei se você sabe disso. A Sim, Índia, sim. Bangladesh, Já torce pra ouvi Brasil disso. e Argentina loucamente. Pois E é. a Argentina, então? A Argentina na final, óbvio que eles viram. Ah, não É. vou concordar com você. Vai lá. Vamos dizer, um quarto da Índia tava assistindo aquilo lá, no mínimo. Se torce pra Argentina, né? Uma boa parte. E a Daí, China né? tá com os gringos lá, né? Jogando no Desenvolvendo o time, futebol lá, né? igual os Estados O Unidos. povo tá ganhando interesse por futebol na China, né? Tem esse detalhe também. Claro. Cara, daqui a pouco Tem- o futebol vai ser muito globalizado. Muito. É. Até na Arábia, tem- velho. Na Arábia, na África. Já tá É, na isso, né? Arábia Imagina o já Cristiano já Ronaldo na são muito Arábia. Não, fortes. eu ia falar, o Cristiano Ronaldo eu acho que pensou um pouco nisso. Que no É, e o futuro vai Messi estar também tudo. tá com tendência, né, de ir pra lá. Ó, só olhar o Agora. Mundial de Clubes, cara. Os times da Arábia aí, dos outros continentes chegando nas final. Não, Acho e que o se tu for único ver. continente que tá fraco ainda é a Oceania, né? Que não tem Não tem a muita chance. Champions da Oceania lá? Baita campeonato que lá? Tem, mas eu digo em qualidade mesmo. Pode dizer. Ah, mas. A Champions da Oceania é tipo a Várzea do Rio de Janeiro. Que lá. Tu olha, parece que é campeonato disputado no morro lá. Se É. for olhar aquilo lá. Não, mas o tipo, nós tava falando do Cristiano Ronaldo, do Messi pra Arábia, né? Na China também tem esses caras bons, tipo Iniesta. O Japão também, né? Leandro Damião, que nós O comentamos aqui no Iniesta tá programa. no Japão. Iniesta no É, Japão o também. Oscar jogou na China, o Hulk jogou na China. Uma galera. Sim, um monte Teve uma jogou época na que o China. maior salário do mundo era na China, né? Michael tá na Arábia? O Michael tá nas Arábia. Tinha uns argentinos também na China. Né? Acho que era até os maiores salários que tinha, velho. O maior salário do Sim. mundo era do Oscar. É, teve um outro argentino que era do PSG que foi pra lá, cara, que agora não lembro o nome dele. Pastore. Certeza absoluta não O tem isso aí. Lavezzi. Lavezzi, isso aí, é isso aí. Talvez. Esse cara foi lá pra ganhar uma fortuna, mano. E ele nem é tão bom, isso que eu Pois é. Ô, o Filipão não treinou na China? sei, não. O Não. Luxemburgo acho que também, cara. O Guangzhou o é Luxemburgo Evergrande, se não me treinou, engano. tem uma história engraçada. O Luxemburgo treinou o time da China e trouxe eles pra Atibaia fazer pré-temporada. É, o Luxemburgo falou, tipo, que o salário dele era um caminhão de dinheiro. Mas enfim, acho que cobrimos todos os assuntos possíveis, né? Inclusive o Luxemburgo em Até a Atibaia. Coreia do Norte, velho, já participou de uma Copa do Mundo, pra tu ver o tamanho do futebol. Pois é. Tu Foi acredita- aquele gol do tu Roberto acredita que a Carlos, Coreia do todo Norte- torto, né? Nesse jogo ali. Sabe, eu aquele ver que ele aqui, vai na quanto linha que de foi o fundo, daí ele placar? cruza e faz aquela curva louca lá, e o goleiro O não consegue Pedro- pegar. O Pedro ia finalizar o programa e o Daniel. Não, até a Coreia do Norte. Já É. jogou a Copa do Mundo. Sim, não, mas Eu o tenho pior de puxado. tudo, cara, fase de grupos da Copa de 2010 e o Brasil ganhou de 2-1 da Coreia do Norte, filho. Eles fizeram um gol. Foi o único gol da Copa Então, deles, assim, inclusive. pô, se o futebol consegue entrar num país comunista fechadíssimo, que inclusive, se eu não me engano, a notícia que veiculou lá na Coreia do Norte foi que eles tinham ganhado o jogo. Eu vi essa história. Que eles Eu não golearam o sei se Brasil de vocês 7 a sabem, mas 0, né? o futebol inglês, por exemplo, ele era muito orgulhoso no começo, né? Tanto que eles não quiseram participar da Copa do Mundo. Ainda. Ainda é. Ainda é. Por exemplo, se qualquer perna de pau que nascer na Inglaterra vira craque, né? Mas assim, o que aconteceu na Copa de 50? Eles jogaram contra, eu não vou lembrar a seleção, mas Estados Unidos. Eles jogaram contra os Estados Unidos e perderam de 1-0. Os caras não acreditaram que era 1-0, falaram, não, veio com erro a mensagem. E falaram que tinham ganhado dos caras lá de um placar lá, sei o que lá. Imagina. Eles não acreditaram que eles tinham perdido um jogo na Copa do Mundo, que era a primeira vez que eles participavam. Então, Sim. assim, tem coisas interessantíssimas no futebol, né, cara, que difere ele dos outros esportes, no final das contas. Inexplicáveis, né?
Prometo que não vou sair mais com a Coreia do Norte. E Portugal meteu 7 na Coreia do Norte, era o mesmo grupo do Brasil. Naquela Copa, né? Aham. Com Eusébio. Mas é. Eusébio. Não sei que ano. Bom, mas agora eu vou encerrar agora. Agora eu vou encerrar. Mas enfim, acho que cobrimos todos os assuntos, né? Coreia do Norte, Luxemburgo em Atibaia. Coreia do Norte, Luxemburgo. Coreia do Ah, só Norte, Luxemburgo em faltou. Atibaia. Não vou falar. Deixa pro próximo programa. Deixa pro próximo. Agora Deixa lembrei umas de uma, zebras pra mas próxima. Deixa as zebras pro próximo. Mas enfim, vamos Pode encerrar o deixar. programa. Siga as nossas redes sociais, Baita Jogo. No YouTube, Instagram, TikTok também. Segue o Daniel no Instagram, Daniel Novaes Souza. Eu, Pedro, @_. Nossa, agora me deu um bug mental pra falar isso daí. @Pedro_V. Perdeu, moleque. @Leo_Bassani28. E tem um. Bom, deixa quieto, não vou mostrar isso daí. Deixa pro próximo programa. Talvez tenha novidade, talvez esteja pronto já. Não vou dar spoiler agora. Os guris eu sabem que eu comentei no grupo. Comentou. Comentei um ou dois programas atrás. Quem assistiu 2 programas atrás talvez pense do que é. Mas enfim, Tá. até semana que vem que talvez vocês vão saber. Então estejam lá. Tchau pra vocês.